Oferecimento linha toque mágico da Helios Carbex. Quem conhece não para de usar. E fino, gostoso como açúcar. É gostoso se cuidar. A dengue está aí. E agora, doutor? O médico Drauzio Varela vai mostrar nesse domingo como enfrentar essa doença que já virou uma epidemia. E o Fantástico destaca também um verdadeiro show de imagens, nunca vistas antes, um espetáculo no fundo do mar. Um teste do Inmetro vai mostrar como anda a qualidade do ar nos shoppings, supermercados e cinemas. E nossos repórteres na Itália antecipam. O Papa anuncia na semana que vem a data de canonização da primeira santa do Brasil. Quem é e que milagres fez essa mulher? Domingo no Fantástico, hein? A gente se vê lá. Peregrinação a Meca. 2 milhões de muçulmanos se reúnem no local onde o profeta Maomé recebeu a revelação do Alcorão, o livro sagrado do islamismo. Os peregrinos passaram a noite na cidade de Meca e logo depois das preces da manhã, seguiram para o Monte Arafat. Eles passam o dia rezando no local onde há 14 séculos o profeta Maomé fez o último sermão e recebeu a revelação do Alcorão. Alguns ficaram muito emocionados ao passar pelo Monte Sagrado. Refazendo os passos do profeta, os muçulmanos buscam arrependimento, purificação e renovação espiritual. O calor chegou a 33 graus, mas não diminuiu o entusiasmo e a devoção dos 2 milhões de fiéis. A Arábia Saudita montou um forte esquema de segurança e proibiu manifestações políticas. Mesmo assim, milhares de iranianos protestaram contra os Estados Unidos e contra Israel. Eles carregaram cartazes e gritaram pela destruição dos dois países. O chefe da missão iraniana leu uma mensagem do Ayatollah Ali Khamenei, o chefe supremo do país. Ele afirmou que os Estados Unidos fizeram dos atentados do dia 11 de setembro um pretexto para cometer violências. O presidente americano George W. Bush acusa o Irã de fazer parte do eixo do mal que apoia o terrorismo, causando irritação ao governo de Teherã. Sofreram bombardeios israelenses. Em Ramallah, na Cisjordânia, os mísseis por pouco não acertaram o prédio do presidente da autoridade palestina, Yasser Arafat. Numa segunda onda de ataques, helicópteros israelenses abriram fogo contra o prédio da força de elite palestina em Rafah, na faixa de Gaza. Em Nablus, na Cisjordânia, prédios da polícia palestina também foram atacados. O porta-voz do governo de Israel justificou os ataques, afirmando que eles se limitam a alvos militares, ao contrário das ofensivas palestinas. Cerca de 50 pessoas, a maioria palestinos, morreram em conflitos no Oriente Médio desde segunda-feira. A violência continuou nesta quinta-feira na Cisjordânia. Perto de Ramallah, um palestino foi morto a tiros depois de tentar atacar um posto de fiscalização israelense. E perto de Tulkarem, outro palestino tentou atacar soldados israelenses e acabou sendo morto. Em Nablus, dezenas de jovens palestinos enfrentaram os tanques israelenses na Cisjordânia. Logo depois de se encontrar com líderes religiosos, Yasser Arafat fez um pronunciamento pedindo que os palestinos respeitem o cessar-fogo e parem com a violência contra Israel. Ele quer a retomada do processo de paz. Nesta manhã, a polícia palestina prendeu 3 suspeitos de envolvimento no assassinato do ministro do Turismo israelense no ano passado. A prisão dos responsáveis pelo crime era uma condição imposta por Israel para dar fim ao isolamento de Arafat em Ramallah, na Cisjordânia. Mas, por enquanto, os israelenses dizem que a notícia das prisões não é suficiente para que termine o cerco a Arafat. Com a prisão dos suspeitos pela morte do ministro do Turismo, o líder da oposição israelense, Yossi Sarid, exigiu que o governo de Ariel Sharon liberte o presidente palestino Yasser Arafat. O líder da Frente Pacifista Meretz disse que não há mais razão para que Arafat continue confinado em Ramallah. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, anunciou hoje a criação de zonas neutras nas fronteiras de Israel. Ele disse que vai fazer todo o possível para evitar uma guerra, mas afirmou que o exército vai continuar empenhado em combater o terrorismo. Ariel Sharon disse que vai fazer tudo o que for possível para impedir que o conflito entre israelenses e palestinos se transforme numa guerra total. Sharon afirmou que os militares vão continuar lutando contra o terrorismo e vão destruir as atividades das organizações terroristas.
O primeiro-ministro israelense foi enfático ao dizer que o Estado de Israel não vai entrar em colapso. Ele falou que os israelenses querem a paz com os vizinhos, que, segundo ele, não compreendem a sociedade de Israel. Sharon reconheceu que não há milagre para resolver a situação no Oriente Médio e reafirmou que a paz só pode ser alcançada quando o cessar-fogo for respeitado. Sharon anunciou que Israel vai criar zonas neutras para proteger as fronteiras de Israel. 7 pessoas ficaram feridas. Ao mesmo tempo em que os palestinos sofrem ataques, o líder Yasser Arafat pediu hoje mais uma vez que seja respeitado o cessar-fogo e que parem os atentados contra Israel. A violência no Oriente Médio começou cedo hoje. 3 cidades palestinas sofreram bombardeios israelenses. Em Ramallah, na Cisjordânia, os mísseis por pouco não acertaram o prédio do presidente da autoridade palestina, Yasser Arafat. Numa segunda onda de ataques, helicópteros israelenses abriram fogo contra o prédio da força de elite palestina em Rafah, na faixa de Gaza. Em Nablus, na Cisjordânia, prédios da polícia palestina também foram atacados. O porta-voz do governo de Israel justificou os ataques, afirmando que eles se limitam a alvos militares, ao contrário das ofensivas palestinas. Cerca de 50 pessoas, a maioria palestinos, morreram em conflitos no Oriente Médio desde segunda-feira. A violência continuou nesta quinta-feira na Cisjordânia. Perto de Ramallah, um palestino foi morto a tiros depois de tentar atacar um posto de fiscalização israelense. E perto de Tulkarem, outro palestino tentou atacar soldados israelenses e acabou sendo morto. Em Nablus, dezenas de jovens palestinos enfrentaram os tanques israelenses na Cisjordânia. Logo depois de se encontrar com líderes religiosos, Yasser Arafat fez um pronunciamento pedindo que os palestinos respeitem o cessar-fogo e parem com a violência contra Israel. Ele quer a retomada do processo de paz. Nesta manhã, a polícia palestina prendeu 3 suspeitos de envolvimento no assassinato do ministro do Turismo israelense no ano passado. A prisão dos responsáveis pelo crime era uma condição imposta por Israel para dar fim ao isolamento de Arafat em Ramallah, na Cisjordânia. Mas, por enquanto, os israelenses dizem que a notícia das prisões não é suficiente para que termine o cerco a Arafat. Com a prisão dos suspeitos pela morte do ministro do Turismo, o líder da oposição israelense, Yossi Sarid, exigiu que o governo de Israel, de Ariel Sharon, liberte o líder palestino Yasser Arafat. O líder da frente pacifista Meretz disse que não há mais razão para que Arafat continue confinado em Ramallah. Fiéis iranianos protestaram contra os Estados Unidos e contra Israel no segundo dia da peregrinação a Meca. 2 milhões de muçulmanos se reúnem no local onde o profeta Maomé recebeu a revelação do Alcorão, o livro sagrado do islamismo. Os peregrinos passaram a noite na cidade de Meca e logo depois das preces da manhã, seguiram para o Monte Arafat. Eles passam o dia rezando no local onde há 14 séculos o profeta Maomé fez o último sermão e recebeu a revelação do Alcorão. Alguns ficaram muito emocionados ao passar pelo Monte Sagrado. Refazendo os passos do profeta, os muçulmanos buscam arrependimento, purificação e renovação espiritual. O calor chegou a 33 graus, mas não diminuiu o entusiasmo e a devoção dos 2 milhões de fiéis. A Arábia Saudita montou um forte esquema de segurança e proibiu manifestações políticas. Mesmo assim, milhares de iranianos protestaram contra os Estados Unidos e contra Israel. Eles carregaram cartazes e gritaram pela destruição dos 2 países. O chefe da missão iraniana leu uma mensagem do Ayatollah Ali Khamenei, o chefe supremo do país. Ele afirmou que os Estados Unidos fizeram dos atentados do dia 11 de setembro um pretexto para cometer violências. O presidente americano George W. Bush acusa o Irã de fazer parte do eixo do mal que apoia o terrorismo, causando irritação ao governo de Teherã. Estados Unidos e China não chegam a um acordo sobre a venda de armas nucleares, um dos assuntos mais importantes da visita de Bush à China, a última etapa da viagem à Ásia. Bush pediu que a China abra o diálogo com o Vaticano e com o líder espiritual Dalai Lama. George W. Bush se encontrou com o presidente chinês Jiang Zemin em Pequim. Apesar do clima de cordialidade, Bush e Zemin não chegaram a um acordo sobre o controle de armas nucleares.
Os Estados Unidos acusam a China de transferir armas nucleares para a Coreia do Norte e para o Irã, países classificados por Bush de fazerem parte do eixo do mal. Bush pediu que o governo chinês abra as negociações com o Vaticano e com o líder budista Dalai Lama, que deixou o Tibete e vive no exílio. Jiang Zemin disse que há liberdade religiosa no país e que se há bispos católicos presos é porque eles desrespeitaram a lei. O regime comunista chinês proíbe as atividades religiosas que não têm o controle do Estado. A China rompeu as relações com o Vaticano em 1950, um ano depois da vitória comunista na Guerra Civil.